Muita luz, Manaus, muita luz, Amazonas, que essa segunda-feira venha a ser uma segunda-feira iluminada. Nós estamos já nessa Semana Santa, uma semana separada, uma semana que dividiu a história da humanidade no antes e o depois. E é o que vai acontecer nessa sexta-feira com a família ao pé da cruz. Nós estamos contando os dias e as horas para essa grande sexta-feira de libertação. Mas nós sabemos que muitos não têm o que comemorar, porque são muitas famílias que estão sendo destruídas. Eu quero que você acompanhe o depoimento desse pai numa delegacia depois de ter cometido um crime contra seu próprio filho. Eu saí de casa decidido a isso, estando ele preparado ou não estando preparado. E quem tivesse na frente, quem tivesse com ele, que viesse atrás de mim, ia estar no mesmo naipe. Esse foi a minha decisão, pronto. Eu não estou falando que eu fui lá, que foi sem querer, que foi efetivo de droga, não foi nada disso aí. Eu falei, hoje eu vou acabar com essa patifaria. E foi o que eu fiz. Ponto. Não estava bêbado, não estava nada. Eu saí de lá para executar o que eu tinha maquinado na minha mente. E que já faz tempo que eu tenho engolido o saco dele. E eu tenho, como é que eu posso dizer? Adiado. Eu tenho adiado essa situação há anos. Não foi nada de ai, estou com raivinha, estou emocionado. Não foi nada emocionado, foi caso pensado. Aqui. Eu vou lá agora e vou acabar com essa patifaria. Infelizmente, é o que tem acontecido no nosso país e no mundo. Mas o nosso Deus é o Deus que vai destruir isso. Olha só o que as Sagradas Escrituras ela diz no livro de Efésios 2, versículo 16. Acompanhem comigo. E pela cruz, porque a cruz é o poder, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Se você acompanha agora e na sua família há essa separação, essa inimizade, mãe não fala com a filha, marido dorme em um quarto e esposa em outro, Deus vai matar aquilo que está causando essa inimizade. Por isso nós estamos falando para as pessoas aproveitarem essa sexta-feira. Você pode receber essa cruz aí na sua casa. Você pode mandar o seu endereço, você pode vir hoje mesmo, nessa segunda-feira, e buscar essa cruz, onde você vai deixar ali na porta da sua casa e você vai escrever o nome dos seus familiares e Deus há de se manifestar sobre a sua casa e sobre a sua família. E você pode agora mesmo também enviar o seu nome no nosso SOS espiritual. Está aí o pastor Tiago, direto do altar, aí a cruz, aonde você vai colocar o seu nome e a sua família nessa sexta-feira, especialmente às 9h30 da manhã. Você pode ligar e enviar a sua mensagem. Agora, volte para mim. O Bispo de Éter vai fazer uma oração daqui a pouco por você ao pé da cruz. Já deixe o seu copo com água preparado, mas antes, acompanhe esses momentos de quarta-feira, pois quarta-feira é um dia muito especial. Muita luz a todos. Fiquem agora com o Bispo de Éter. Existe boa esposa que é trocada? Existem bons maridos que são trocados? Mas que homem larga uma boa esposa? Que homem larga uma boa esposa? Um homem mau. E que mulher larga um bom marido? Não, uma mulher má também. Mas você que é uma boa esposa, se o teu marido te trocar, e vice-versa, você que é um bom marido, a tua esposa te trocar, o que você acha disso? Você perdoa? Deus é bom, sempre bom. Deus não fez nenhum mal para você. Deus só sabe fazer o bem. Deus não consegue fazer o mal, não. E as pessoas trocam. As pessoas largam. As pessoas ignoram a oferta que Deus deu na cruz, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele disse aqui em Jeremias 2:19. Leia com o pastor, vamos lá. Aí diz assim: a tua malícia te castigará. Usou de malícia. As tuas apostasias te repreenderão. Todo mundo sabe o que são apostasias? Apostasia, isso é um abandono, sabe? Quando larga o marido, quando larga o costume, né? Apostasia é você soltar.
Você tá lá 37 anos na fé, 20 anos, aí daqui a pouco você apostata, você solta. Então o Espírito Santo está falando: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal, que mais? E quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, todo mundo fica em silêncio quando a gente fala, né, de uma pessoa boa ser trocada. Mas Deus é trocado por outro, por outras coisas, enfim. Esquecido, deixado para lá, ignorado, não relevado, não colocado em pauta. E eu vou falar uma coisa para você, e Ele perdoa. Você pode ter vivido uma vida longe dele, mas se a ficha cai, se você entende, se você quer, Ele esquece tudo. Esquece tudo, mas olha, Ele esquece de um jeito que nunca mais lembra. Porque tem gente que diz que perdoa, daqui a pouco está jogando na cara, né? Verdade ou mentira? Mas Deus não. Se você pedir perdão, se você se voltar para Ele, Ele nem lembra mais o que você fez. Mas você tem que aprender que toda amargura espera por você se você se afastar de Deus. A gente sempre fala, né, que Deus ilumine a sua segunda-feira, que esse programa venha a ser especial para você, que você volte para Deus, que Ele sirva para você alinhar-se com Deus, porque não tem porquê você largar ou não se aproximar de Deus. Deus é bom, tá? Não existe maldade em Deus. Ele só quer que você o reconheça como Pai, como Senhor, porque Ele é Senhor. E afastado dEle, sem motivos, né? Então, como você viu aí, Ele chama de apostasia, de malícia. E essas duas armas, essa malícia, essa escolha em pecar e essa apostasia que é soltar a fé, né? Ao invés de defender, você abre mão, você deixa para lá, você não dá o devido valor. São essas coisas que farão a pessoa provar o que é amargo. É ali que você descobre que não dá para você viver afastado de Deus, porque é muito amargo. E agora o Eric vai contar isso para você. Vamos lá. Meu nome é Eric. Na primeira vez que eu vim para a Igreja Universal, fiz os propósitos para receber o Espírito Santo. Fiz o propósito, jejuei, orei nas madrugadas, busquei na quarta-feira, no domingo, e cheguei até ser obreiro. Só que, a passar do tempo, eu fui esfriando na fé. Não jejuava mais, não lia mais a palavra de Deus. E, passados os anos, eu decidi abandonar a obra de Deus, entreguei meu uniforme. Foi na hora que quando eu entreguei meu uniforme, tudo que eu não fazia antes, eu comecei a passar a fazer, que é usar drogas, me envolver no tráfico de drogas, se prostituir, cheguei a ser ameaçado de morte, e cheguei também peguei 3 vezes começo de overdose. Eu tentei tirar minha própria vida, marrei uma corda num negócio lá que tem na minha casa, e botei no meu pescoço. Só que na hora que eu tentei, botei um banco, só que na hora que eu tentei tirar minha própria vida, o Espírito Santo, pela misericórdia dele, não falou comigo: não faz isso. Então, ali eu decidi voltar para a presença de Deus. Eu voltei na segunda-feira, decidida a mudar.
Foi aí que eu comecei a fazer propósito para mim receber o Espírito Santo. Primeiramente, eu me batizei nas águas. Eu fiz propósito na quarta-feira, vindo na quarta-feira, abrindo jejum para me receber o Espírito Santo. No domingo, na sexta-feira, para me se libertar daqueles meus complexos, daqueles meus traumas. Nesse propósito de Daniel, comecei a fazer aquilo que eu não estava fazendo mais. Evangelizar, desfocar das coisas do mundo e focar nas coisas de Deus. Foi até então que eu fui agraciado com o Espírito Santo. Hoje eu sou um homem abençoado. Hoje eu tenho aquela paz que eu procurava nas drogas, nos vícios, no tráfico. Hoje eu encontrei, que é o Espírito Santo. Não tem como mudar isso, né? Você vai caminhando para se afastar de Deus, o mal já vai abraçando você ali. Não tem como você caminhar e... Não, você vai se afastando e o mal já vai. E olha só que inferno virou a cabeça desse menino, até com desejo de suicídio. Eu quero que você aproveite essa Semana Santa. Nós firmamos com o povo ontem que esta semana precisa ser diferente. Precisa ser uma semana decisiva, uma semana de mudança. O Senhor Jesus morreu por você. O Senhor Jesus deu a vida por você. Ele enfrentou tudo. Sabe, a Semana Santa representa todas as aflições que o ser humano passa, que Jesus venceu. E Ele quer que você triunfe também. Ele quer que você também vença tudo isso. Hoje ele não tem mais depressão, o Eric está bem. Hoje o Eric está de pé, a cabeça está boa. O Espírito de Deus está chamando você para que você volte para os caminhos dele. É só colocar na balança, né? Foi o que o Eric fez. Vida com Deus, vida sem Deus. Ele pôs na balança. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu quero a vida com Deus. Ele escolheu certo. Escolha essa vida com Deus. Me dê nomes aí, por favor, Tiago. Sim, senhor bispo. Nós estamos aqui com a participação da dona Josefa, ela que mora no Campo Sales, que confirmou a presença que vai estar nesta quarta-feira para aprender a defender a sua fé. Assim também como a dona Gabriela, moradora aqui do bairro São Jorge, que já determinou que vai estar, inclusive, com a família nesta quarta-feira, às 7 horas da noite aqui na nossa catedral. Quem ligou para cá também, bispo, foi o Geleilton, ele que vai estar com a família ao pé da cruz nesta sexta-feira santa, às 9h30 da manhã, aqui na nossa catedral. Como também a dona Aline, ela disse que na casa dela é ela e mais 6 pessoas. E todos estarão ao pé da cruz nesta sexta-feira, às 9h30 da manhã. Bispo, e nós estaremos também na mesma fé, ali na nossa Universal de Campos Elíseos, nesta sexta-feira, sexta-feira santa, 9 horas da manhã, como também às 3 da tarde, 18 horas. Avenida Desembargador João Machado, número 300, ali na nossa Universal de Campos Elíseos, bem próximo do Parque da Alvorada. Sim, senhor bispo? Tiago, nós estamos nos preparando, né? Nós vamos acompanhar algumas visitas agora. Em toda a Igreja Universal há essa mobilização. Eu sei que muitos problemas familiares são espirituais, como o Flávio mostrou há pouco aí nos 7 minutos, né? No tempo dele ali. E a cruz é maior que tudo. E essa sexta-feira vai ser esse dia de desafio. E eu quero que essa pessoa se alinhe com Deus. Eu quero que ela volte para Deus. Eu quero que essa semana seja de aproximação. Todos os dias nós vamos chamar, todos os dias dessa semana, inclusive hoje, segunda-feira, nós vamos chamar as pessoas para um concerto com Deus, para se entregarem, para mudarem sua história. E essa sexta-feira as pessoas vão ter uma experiência com o poder de Deus. Porque a cruz é o poder de Deus. Me dá aqui 1 Coríntios 1,18, coloque aí na tela, por favor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? Aquelas pessoas
que não aceitam, aquelas pessoas que se entregam, aquelas pessoas que dizem, me deixa, a vida é minha, deixa eu não quero mais, não precisa se preocupar comigo não, estou bem. E elas morrem, mas não querem buscar Deus, né? Olham para a cruz, mas olha, eu pedi para colocar em destaque aí a parte de baixo. Mas para nós que somos salvos, os que cremos, nós que cremos, é o poder de Deus. Eu não aceito outra coisa, volte para mim aqui, eu não aceito outra coisa a não ser o poder de Deus nessa sexta-feira. O poder de Deus vai esmagar o que está dividindo a sua família. E o que não faltam são problemas familiares. Acompanhe. Olá, Bispo Jeter e amigos dessa participação. Eu estou aqui com essa família, grande expectativa para o dia 18, família ao pé da cruz. O que a senhora, minha amiga, vai deixar ao pé da cruz? O esposo. O esposo que tem problema de vício? Não, está privado de liberdade. Está privado de liberdade. A senhora, o que a senhora vai deixar ao pé da cruz? Pelos parentes doentes. A senhora? A família que está doente, precisando de oração. E você? Família. Família? Então, todas essas pessoas estarão conosco no pé da cruz. Estamos aqui na família do Carmo, né? Dona Miriane e Rayane. Qual o maior problema familiar que a senhora está enfrentando? Pastor, muitos que eu não sei nem falar. Filhos? Meus filhos, mas são só dois que me dão mais preocupação, que é os que bebem. Sim, Rayane, qual o seu maior problema? O meu era ansiedade. Não conseguia dormir, tinha vários pesadelos com meus filhos, negócio de morte. Eu tendo morte, matando meus filhos. Pensamentos ruins. Muitos pensamentos não me deixavam dormir. Tinha insônia, ficava acordando minha mãe direto. Noite toda? Noite toda. E o seu maior problema, assim, familiar? Agora é meu marido. Meu marido que a gente tá brigando, ele começou a beber, não, quando conheci ele tinha parado, mas voltou. 2 anos ele parou e agora voltou de novo. Longe de mim, aí a gente tá brigando, se afastando. E nós viemos aqui, trouxemos a cruz, porque sexta-feira que vem é sexta-feira da paixão. A palavra de Deus diz que a cruz, ela faz que aquilo que causa inimizade venha a ser aniquilado. E eu tenho a certeza que tanto o vício dos filhos como os vícios do seu marido vai ser aniquilado na cruz. E eu quero fazer uma pergunta. Vocês querem ver a mudança de vida? Eu quero. A senhora quer a mudança de vida na família? Porque a cruz vai destruir, matar esse vício. E a pergunta é, vocês aceitam sexta-feira que vem estar conosco nessa grande reunião da família ao pé da cruz? Aceito. É muito forte, né? Famílias inteiras. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar. Agora, você vai acompanhar comigo a história de superação de uma família. Você não pode se entregar. É como uma corrente, né? Cada um de nós somos um elo e a família está dependendo da nossa força. Não pode falhar, porque se eu falhar, o meu filho pode até se perder. Se a minha fé falhar, eu posso nunca conseguir mudar a situação do meu casamento. Se a minha fé falhar, o meu filho pode ser destruído. Existem casas, eu até respeitosamente falo, e me condoo também com essas pessoas que infelizmente o pior já aconteceu. Mas a cruz vai ser maior que o seu trauma, você também vai superar essa dor e o Espírito Santo vai fazer uma obra de salvação em você. Essas reuniões de sexta-feira, essa sexta-feira santa, você vai ter uma experiência com Deus. E ele vai ser um dia do qual você posteriormente vai falar sobre ele. Porque é como se nós fincássemos ali uma estaca dizendo, a partir desse dia, a minha família nunca mais vai ser a mesma. Pode ter certeza, como essa história que nós acompanhamos agora. Na minha infância, pelo fato da minha mãe ser mãe solteira, ela precisava trabalhar e, por conta disso, ela não passava muito tempo comigo. Durante a minha infância, eu fiquei mais com parentes. Até que eu entrei na adolescência.
e toda a falta que eu sentia dela se tornou em mágoa. Eu comecei a estudar e assim surgiram as amizades. Então, foi piorando cada vez mais a minha relação com a minha mãe, porque ela não gostava dessas amizades e eu falava que ela não sabia de nada e que eu sabia quem eram meus amigos. Então, na escola, quando eu entrei na adolescência, eu vi que era muito normal sair, beber, fumar. Eu via que todo mundo fazia, então eu comecei a fazer. Então eu me esforçava muito para parecer mais velha, para parecer mais madura, e isso me causava muita ansiedade. Tanto que tinha vezes quando eu estava em rodas de amigos, colegas, eu saía, ia no banheiro e chorava, porque eu não aguentava. Me subia uma angústia tão forte que eu tinha que ir no banheiro, e nisso eu ficava tempos no banheiro chorando. E depois eu saía como se nada tivesse acontecido. Se eu ficasse em casa, me dava crise de ansiedade. E quando eu ficava em casa, era briga. Porque minha mãe não aceitava o jeito que as coisas que eu fazia, e eu não aceitava os conselhos dela. Pra mim, ela era uma desconhecida querendo dar palpite na minha vida. Eu cresci na igreja, mas quando os meus 13 anos eu já falei que eu não queria ir. Eu ia quando eu dava na minha telha. Mas tinha um dia que ela sempre falava assim, esse dia todo mundo da casa tem que ir, independente, que era a consagração da família. Eu não queria ir nesse dia, fui emburrada, mas eu fui, né, mãe? É verdade, eu lembro desse dia. Mas eu fui decidida que ela iria mudar. Vinha pensamento que ela não tinha mais jeito. Mas eu falava com Deus, meu Deus, eu não vou desistir dela. Eu lutei por ela durante 3 anos, até que chegou o momento que eu não estava aguentando mais. Aí eu fiz um voto no altar por ela. Com esse voto no altar, eu entreguei ela de verdade para Deus. E após disso, durante o ano, começou a acontecer a mudança nela. Aí a gente foi começando a ter mais convivência. A gente conversando mais uma com a outra. Hoje a gente conversa. Hoje ela é minha melhor amiga que eu tenho hoje. Eu lembro no dia que ela chegou perto de mim e falou, mãe, eu fui batizada nas águas. Aí eu fiquei muito feliz nesse dia. E nesse período eu tive o entendimento que não bastava só eu me batizar nas águas. Se eu quisesse permanecer, eu precisaria ter o batismo com o Espírito Santo. Foi aí que eu comecei a largar tudo, tanto a amizade, perdoar as pessoas que eu tinha mágoa, perdoar a minha mãe, e foi assim que aconteceu. Só que faltava uma coisa, eu não me perdoava, eu não conseguia me perdoar, porque eu lembrava das coisas que eu fazia, eu não conseguia nem falar, de tanta mágoa que eu tinha de mim própria. Mas foi numa manhã, numa busca do Espírito Santo, nossa, foi muito difícil, mas eu consegui falar tudo para Deus, tudo que eu tinha feito. E foi nesse momento que eu senti que eu tinha me entregado tudo, que eu tinha entregado tudo que tinha dentro de mim. E foi nesse momento que eu tive tudo dele, que foi o Espírito Santo. E a partir desse dia tudo mudou, tanto meu semblante quanto a minha forma de enxergar as coisas. E hoje em dia eu sou feliz. E hoje eu posso dizer que eu sou fruto dos votos da minha mãe. E eu só tenho a agradecer pela senhora não ter desistido, ter crido, mesmo quando a situação parecia impossível. Porque é graças ao voto da senhora que hoje eu posso ter uma vida com Deus. Que hoje eu sou filha dele também. O meu voto valeu a pena ter lutado por você, minha filha.
Olha, como não mexer, como não se comover, né? Quando você vê assim, mãe e filha, de inimigas a melhores amigas, eu fico pensando que muitas mães sonham com isso. Muitos pais, né? Essa aproximação. Mas tem um espírito aí de inimizade, de indiferença. Existe um espírito de desentendimento, de incompreensão. E muitas casas estão com valores invertidos, de pernas para o ar. Mas a cruz é maior do que isso, né? Me dá aqui essa palavra de Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Olha que termo eu pedi para deixar em destaque, matando com ela, com a cruz, né? As inimizades. O poder de Deus vai matar o que está destruindo, desunindo a sua família. Não tem que ser assim, senhora, tá? Quando você chegar aqui, mostra aí os degraus da nossa catedral, a entrada, a subida, né? Olha que bacana. Quando você chegar aqui, ninguém vai perguntar que igreja você é, que religião, que denominação, né? Quando você entrar por essas portas aí, bacana, né? Você vai ter uma experiência com o poder de Deus. Volte para mim. Aquilo que parece invencível vai ser vencido. E você vai ter essa família transformada. E você que perdeu a sua ou carrega um luto, você está enlutado, aconteceu uma perda na sua família. O Espírito Santo vai tratar de você. Se dê uma chance. Você viu que até a moça falou, né? Eu não me perdoava, mas teve um dia que eu falei tudo para Deus e tudo mudou. Que coisa forte, né? Ela fala, filha, obrigado, a filha fala, né? Obrigado porque a senhora não desistiu de mim. Obrigado porque a senhora fez tudo por mim. E hoje está aí a menina, filha dos votos da mãe. Deus vai honrar a sua família. Deus vai honrar você. Prepare-se, tá? 9h30 da manhã nessa sexta-feira, mas antes, 19 horas dessa quarta-feira, você viu o que a moça falou? Se eu não receber o Espírito Santo, eu não vou permanecer. Você precisa do Espírito Santo, como nós falamos domingo, né? Então essa quarta-feira vai ser uma quarta-feira do Pentecostes. É Semana Santa, não nossa, é semana para Deus, não para nós. Mas quem vai ganhar somos nós que estamos buscando. Você aceita essa palavra? Então, se você aceita essa palavra, você vai ter grandes experiências com Deus esta semana. Vamos aos pés da cruz orar por todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da cruz a que nós estamos, para clamar ao Senhor em favor desta pessoa que está em casa, essa pessoa, meu Pai, que se encontra aflita, desesperada, depressiva, doente. Sim, meu Deus, não deixe esta criatura desanimar. Tantas pessoas que acompanham este programa, que às vezes ficam chorando e dizendo: será que isso será sempre assim? Será que eu nasci para sofrer? E isso é mentira. A tua palavra é a verdade. O Senhor disse: clama a mim que eu te responderei. E o Senhor responde mesmo. Em nome de Jesus, o socorro chega para você num presídio, num hospital, e a água está ungida pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Bebamos. A começar em mim, Senhor, vem transformar os nossos corações. A gente fica por aqui. Um forte abraço para todos vocês e até nosso próximo programa. Fiquem com Deus.